Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Chegamos hoje ao capítulo 12 do Evangelho de João. Praticamente o capítulo 11 inteiro é dedicado à morte e ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, a liderança religiosa judaica convocou uma reunião do Sinédrio. E o tema não era outro do que o que nós vamos fazer com esse Jesus? O que estamos fazendo, perguntavam-se. Se o deixarmos, todos irão crer nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, o templo, nosso cargo, como também a nossa nação. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. E por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Mas, ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, juntamente com seus discípulos. Inclusive, havia sido ordenado um decreto que, caso alguém soubesse onde Jesus estava, deveria denunciá-lo para que pudessem prendê-lo. Agora, no capítulo 12, verso 1 e seguintes, diz que 6 dias antes de comemorar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado poucos dias antes. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, como gostava de fazer, e Lázaro estava sentado à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos. A casa se encheu com aquele perfume maravilhoso. Conhecemos essa cena e ela está estreitamente ligada à Semana da Paixão e Morte de Jesus. Mas no verso 4, Judas Iscariotes, aquele discípulo que havia de trair Jesus mais tarde, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, muito dinheiro. Deveria ter sido vendido e dado esse dinheiro aos pobres. Não deixa de ser uma crítica pertinente. Uma crítica que ainda hoje se faz à Igreja de Cristo. Quantos recursos, verdadeiras fortunas são investidos em prédios, em estruturas, em manutenção, em estruturas que já perderam sua relevância. Especialmente por causa dessa pandemia, ultimamente a gente tem discutido sobre toda essa coisa que gira em torno da igreja. Será que é necessário? A Igreja de Cristo deve se reinventar, afinal está se encontrando nas casas como fazia antigamente? E continuar sendo igreja mesmo assim? Então, de repente, vemos que nem precisamos de tudo isso. Mas não só isso. A crítica que nos chega hoje, imposta pelo mundo que nos observa igualmente com muita atenção, é igualmente uma crítica pertinente. E para que todo esse dinheiro, para que todo esse desperdício? Não se deveria investir todo esse recurso que a igreja mobiliza pelo mundo afora para ajudar os pobres, os necessitados, as tantas pessoas diariamente atingidas pela pandemia, por exemplo, em cujas casas falta o básico para a sobrevivência? Não deixa de ser uma pergunta pertinente também. E o que claro, nos incomoda. Retomando a história de João 12, no entanto, eu releio um pouco o verso 4, mais adiante a crítica de Judas Iscariotes lá, critica esse dinheiro todo investido ali, derramado aos pés de Jesus, e aí João segue dizendo, não que ele se importasse com os pobres, na verdade, ele era ladrão, Judas. Como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Então, a crítica de Judas era pertinente, mas também era puramente demagógica, era interesseira. E não é diferente hoje. Muitas das críticas que nos chegam, enquanto Igreja de Cristo, têm um cunho demagógico, interesseiro.
Só lembrando, demagogo é aquele que se comporta de maneira interesseira e ambiciosa, visando a manipulação dos interesses populares através de um discurso. É o que Judas estava fazendo aqui. E o verso 7 diz, então, Jesus responde: deixa em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Diante de Jesus, que conhece o coração humano por inteiro, não há demagogia que sobreviva. Toda má intencionalidade é exposta, é trazida à luz. Jesus sabia da pureza, da atitude de Maria. Ela não estava ali bajulando Jesus, não estava ali querendo aplauso dos outros discípulos. Vejam como sou bonzinho. E Jesus segue dizendo algo completamente surpreendente. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então quer dizer que Jesus não está nem aí com os pobres? Na verdade, é exatamente o contrário. Paulo escreve com clareza e precisão a trajetória de Jesus em 2 Coríntios 8:9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, Deus entronizado, tudo lhe pertencia. Embora sendo rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Sim, somos ricamente abundantes, nós temos uma riqueza abundante, a bênção que vem pela graça de Cristo. E por causa desse amor, nós amamos, nós servimos, nós doamos, nós contribuímos. Que nunca nos falte a motivação certa naquilo que fazemos. Amém.